Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, hoje nós não temos o nosso culto presencial, mas vamos trazer essa mensagem através de vídeo para edificar os vossos corações, os nossos corações. E vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, e vamos ler do versículo 9 ao 14, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este saiu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, sobretudo e especialmente nesses dias, quando as pessoas lá fora dão vazão a todas as inclinações da carne, que possamos nos examinar a nós mesmos e nos humilhar diante da Tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a primeira coisa que eu queria dizer a todos que nos ouvem hoje é que Deus sonda e conhece a profundidade do nosso coração. Não há nada que fique oculto aos olhos do nosso Deus. Antes que a palavra ou a intenção possa emergir do nosso coração, o Senhor já conhece. E o desejo do coração é advertir a todos quantos ouvem esta palavra em relação à verdadeira postura espiritual que agrada ao Senhor. O texto que lemos é muito conhecido, e embora esteja no contexto de oração, aliás, o Evangelho de Lucas é chamado de Evangelho da Oração. Jesus parece fazer uma pausa para apresentar a postura agradável a Deus. O texto foca em 2 homens que entraram no templo a fim de orar: o fariseu, o religioso, e o publicano, considerado o maior dos pecadores. Se observarmos bem, veremos que aqueles 2 homens são figuras representativas de 2 tipos de posturas espirituais no meio da igreja em todos os tempos. Quando olhamos cuidadosamente para os evangelhos, descobrimos que as pessoas que receberam as mais duras palavras de reprovação por parte de Jesus não foram os pecadores confessos, e isso é surpreendente, mas os religiosos empedernidos, aqueles que se achavam, como se costuma dizer hoje. Os apontadores de erros alheios, os que se acham muito justos e muito piedosos, esses foram chamados por Jesus de sepulcros caiados, pois apenas ostentavam uma aparência exterior de pureza, mas por dentro era só podridão e rapina. Jesus certa vez falou que os fariseus rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o tornava 2 vezes mais filho do inferno que eles próprios. Que palavras duras! Segundo o Dr. Russell Shedd, ele diz que
os fariseus e mestres da lei daqueles dias pulverizaram a lei de Deus com 613 regras, 248 mandamentos, 365 proibições, tudo isto escorado em 1521 emendas. Que coisa tremenda! Estamos em tempo de passar a limpo a nossa própria postura, a nossa própria caminhada como filhos de Deus. Por isso, eu queria convidar-nos hoje a meditar um pouco sobre nossa postura e responsabilidade, tanto como igreja, quanto como cristãos professos individualmente. Será que temos compreendido que tudo que alcançamos do Senhor até hoje foi por pura graça dele e não por obras meritórias de nossa parte? Será que nós temos a compreensão disso? Será que nós alcançamos o significado da graça de Deus? Nenhum de nós merecíamos sequer um olhar de Deus, mas o Senhor, por sua graça, nos alcançou e nos resgatou do reino das trevas. Eu confesso que as palavras de alguns autores, como Eugene Peterson, Philip Yancey e Brennan Manning, tocam profundamente o meu coração e, de certa maneira, eles me dizem que não estou ficando maluca em minhas percepções. Eles fazem uma análise profundamente realista e, de certa forma, contundente da igreja contemporânea, especialmente dos fariseus modernos e pós-modernos, que não entendem nada de graça de Deus e sobrecarregam os ouvintes, os fiéis, com um exagero de obrigações. Descobrimos que Jesus, durante os seus dias de caminhada sobre a terra, já havia falado sobre este assunto, e não poucas vezes. Ele não veio para os que se consideram sãos, justos e perfeitos por suas próprias obras, mas para os doentes, os coxos, os cegos, os leprosos, os desgarrados, os rejeitados, os deformados e endemoniados de todos os tempos. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. É preciso que nós não percamos de vista essa verdade em nenhum momento. O texto lido nos apresenta dois personagens que representam duas posturas espirituais com qual dos dois nos identificamos. Primeiro, o fariseu, um religioso de exterioridade e enganado acerca de si mesmo. Ao longo do seu ministério público, Jesus condenou a hipocrisia, o auto-engano e a religiosidade de fachada dos fariseus e mestres da lei daqueles dias. Ele jamais perdeu uma oportunidade de confrontá-los. O Senhor os descreveu como guias cegos, serpentes, sepulcros caiados, raça de víboras e hipócritas. Duras palavras para os que se acham puros e justos espiritualmente. O mais triste com relação a esses fariseus equivocados é que se achavam certos e Jesus errado. Continua sendo assim. É exatamente assim que agem os fariseus contemporâneos, cheios de regras a impor, engajados em ministérios que lhes podem dar notoriedade. Aquele fariseu estava enganado a respeito da oração, pois orava de si para si mesmo, dizendo a Deus e aos que estavam à sua volta como ele era bom, justo e espiritual. Muitos têm essa postura para angariar notoriedade espiritual. Ele usava a oração como marketing para obter reconhecimento público, não como um exercício espiritual para glorificar a Deus. Ele estava enganado acerca de si mesmo, pois se julgava aceito por Deus em função do que fazia ou deixava de fazer. Não é por obras para que ninguém se glorie. Estava também enganado a respeito do publicano, a quem julgava e acusava, e achava ser um grande pecador e nem era digno de estar ali no templo. Ninguém está autorizado por Deus
para ser fiscal da fazenda celestial. Ninguém está autorizado por Deus para emitir julgamento ou condenação a quem quer que seja. Aquele que pensa está em pé, cuide que não caia, adverte o apóstolo Paulo falando aos Coríntios. O segundo personagem é o publicano, um pecador arrependido e profundamente consciente do seu estado de miséria. Dentro da cultura judaica daqueles dias, os publicanos eram considerados os piores pecadores, pois cobravam impostos dos seus compatriotas judeus para os ímpios romanos, chegando muitos a enriquecer ilicitamente, como Zaqueu, da história mencionada no capítulo 19 deste mesmo Evangelho. O que há de diferente nesses dois homens, visto que ambos entraram no templo com o mesmo propósito, orar? Enquanto o fariseu voltou para casa apenas satisfeito consigo mesmo, o publicano saiu dali justificado, declarado justo diante de Deus, aceito por Deus. Somos justificados por meio de Cristo Jesus, nosso substituto perfeito. É por graça, unicamente por graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O homem para o qual o Senhor olha é o abatido de espírito e que treme da sua palavra. Como pode ser isto, uma vez que o fariseu fez tudo o que deveria fazer, cumpriu todas as regras? Contudo, faltou-lhe o que tem faltado em muitos de nós: humildade e quebrantamento de espírito para reconhecer o nosso próprio estado de miséria. Somos eternos devedores de Deus, pecadores justificados pela graça salvadora, mas ainda pecadores. Note que o publicano batia no peito com frequência, pois sabia onde estava a raiz dos seus problemas. É do interior do homem que procedem os maus desígnios, as inclinações malignas. E por isso clamava pela misericórdia de Deus, e o brado daquele publicano deve ecoar hoje em nossos ouvidos, e precisamos fazer coro com ele, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, e não permita que eu continue andando do mesmo jeito. Nesses dias nós temos falado exaustivamente a respeito de um enchimento do Espírito, precedido por um esvaziamento de nós mesmos, das nossas próprias inclinações, por meio da confissão diante de Deus. E nós precisamos ter nossos espaços cheios e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Do contrário, nós seremos apenas fariseus, apontadores de erros. Se você quer conhecer alguém que precisa de uma mudança profunda de vida, olhe-se no espelho e permita que o Espírito de Deus ministre ao seu coração nas áreas específicas que precisam ser mudadas. Enquanto o orgulho daquele fariseu o condenou, a fé humilde do publicano o salvou, e este saiu dali justificado e aceito por Deus, diz Jesus. O Evangelho da graça anunciado por Jesus Cristo e desvirtuado pelos fariseus dos nossos dias é para você e para mim, que temos ficado cansados e desencorajados ao longo do caminho. Nós vamos ver muitos veteranos dentro das igrejas desistindo do caminho pela compulsão da sua própria carne. Não é da nossa conta, é da nossa atribuição cuidar de nós mesmos. Nós somos fiscais, chamados para ser fiscais, sim, mas da nossa própria vida. Somos chamados para trabalhar em equipe com o Espírito Santo de Deus, para fazer as mudanças que precisam ser feitas em nós. O Senhor cuidará do outro. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E nós precisamos continuar buscando do Senhor coragem, pois ainda há estrada a percorrer e almas a resgatar. Nenhum de nós está pronto, e a gente tem repetido isso muitas vezes. Do contrário, não estaríamos mais aqui. O Senhor
usa vasos imperfeitos e frágeis como você e eu, para que seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. O que nós aprendemos aqui rapidamente nessa palavra trazida para vocês nesse dia, em que nós resolvemos não fazer o nosso culto de portas abertas, até porque há muitas senhoras idosas na nossa comunidade e elas vêm sempre sozinhas, e é prudente não tentarmos a Deus fazendo esse tipo de coisa sem necessidade. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, que possamos rejeitar em nós toda postura hipócrita, crítica, arrogante, preconceituosa e farisaica que tem afastado de Deus aqueles que o querem seguir. Há pessoas que têm uma religiosidade tão repulsiva que depõem contra o Cristo. Nós precisamos apresentar o Cristo, testemunhar acerca do Cristo por meio do amor, não por meio de acusações, até porque o ministério de acusação não pertence ao Senhor, mas ao adversário. Segundo lugar, que possamos com frequência bater no peito como aquele publicano e num alto e sonante brado dizer: ó Senhor, sê propício a mim pecador, a mim pecadora. Em terceiro lugar, que possamos nos reconhecer miseráveis, indignos de um só olhar de Deus, mas que apesar de nós, Ele nos amou, escolheu e alcançou por sua maravilhosa e infinita graça. Em quarto lugar, que possamos reconhecer que sem nenhum esforço ou obras de nossa parte, fomos simplesmente aceitos por Deus pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso justificador, Senhor e Salvador. E finalmente, que possamos dizer àqueles que estão à nossa volta, sedentos de Deus, levando uma vida desgraçada, que nós possamos dizer: humilhem-se ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Que essa palavra ela encontre abrigo nos corações, que o Senhor abra os olhos e ouvidos espirituais para que ela penetre na profundidade do nosso ser e traga mudanças efetivas em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.